Queridos associados, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para que eu possa esclarecer dois pontos que eu acho que ainda restam de dúvida na cabeça de muitos de vocês. O primeiro deles é em relação aos associados que ainda possuem alguma certa dúvida sobre o projeto de lei que nós estamos trabalhando, que é o projeto de lei 791/19. É um projeto de lei da regulamentação da profissão do paleontólogo. Durante o Congresso Brasileiro de Paleontologia, que ocorrerá em Uberlândia, discutiremos bastante sobre essa temática, mas já existe esse projeto de lei sendo tramitado no Congresso Federal, na Câmara de Deputados. Esse projeto de lei foi assinado e foi embasado pelo deputado João Roma e busca uma regulamentação de nossa profissão, como muitos de vocês já sabem, né? Afinal, discutimos isso já há algum tempo. O segundo tópico que eu gostaria de conversar com vocês é algo que me consternou de maneira enorme, demasiadamente eu diria, que é os ataques que a Sociedade Brasileira de Paleontologia começou a receber e definitivamente através de uma pessoa, de um senhor que se auto-intitula Biólogo Henrique, é um youtuber e que ele é contra esse projeto de lei, só que a falta de conhecimento dele sobre o assunto deixa o assunto extremamente inflamado, extremamente indelicado e por vezes ele é até muito grosseiro em relação àquilo que ele passa para nós. Não sou muito de dar pano para manga para youtubers que gostam de ver o circo pegar fogo, gostam mais ainda dos likes narcisísticos deles, mas nesse caso em específico eu tenho que tomar algumas medidas de acautelamento, não só para os associados, mas para aqueles que escutam talvez o canal do senhor Biólogo Henrique, né? Então eu vou tentar falar com vocês sobre esses assuntos nesse vídeo que tentará ser o mais curto possível. A PL 791/2019, então, ela vai tratar do reconhecimento da profissão do paleontólogo. Ela vai garantir a oportunidade de reconhecimento àqueles que dedicam exclusivamente a essa profissão, a esse tema. De forma alguma, esse projeto de lei tira prerrogativas de biólogos ou geólogos. Não há como esse profissional, o biólogo e o geólogo, serem afetados por esse projeto de lei. Na verdade, tanto o Conselho de Biologia como o CREA, o conselho onde está abarcado a geologia, eles vão ter mais um enquadramento funcional passível de ser tratado. Então que fique bem claro aqueles que não leram com atenção a PL ou que começaram a ter ideias pré-concebidas a respeito, de que não há nenhum tipo de prerrogativa para que tiremos dentro da biologia ou da geologia a profissão, a formação do paleontólogo. O biólogo Henrique, o que mencionei anteriormente, ele usa desse artifício de lógica para dizer que, na verdade, a profissão de paleontologia, por ser uma área que tem evolução como tema principal, ela seria exclusiva de biólogos. Posteriormente ele mudou essa ideia e já está abarcando junto os geólogos, mas que na visão dele, é o Conselho de Biologia que teria que fazer esse tipo de normativa. Não, não é isso. Por que não é isso? Porque uma vez sancionado pelo Presidente da República o projeto de lei, virando uma lei, há um segundo momento onde deve haver necessariamente uma regulamentação dessa profissão. E esse é o momento mais complicado, é um momento onde a Sociedade de Paleontologia, Brasileira de Paleontologia, deve se associar em conversas mais profundas com os conselhos regionais onde existem os paleontólogos, como por exemplo de Biologia e de Geologia, e nestas conversas sair uma regulamentação para como pode ser funcional essa nossa profissão dentro do enquadramento estatutário, dentro de qual
autarquia vai gerenciar esse tipo de trabalho. Então, na verdade, o projeto de lei que está tramitando no Congresso agora, ele tem como objetivo principal fazer com que a profissão paleontólogo seja visível na forma legal, coisa que não temos. Nós, paleontólogos, não temos isso. Isso é um passo fundamental para que, numa segunda instância, a gente tenha uma regulamentação profunda em relação a quais são os profissionais que poderão trabalhar nesse sentido dentro dos seus conselhos, não? E também uma visão um pouco mais fechada de qual seria o órgão que regulamentaria o trabalho do paleontólogo fora da academia, ou seja, em resgates dentro da construção civil ou outro tipo de atividade que necessite a atuação de um paleontólogo. Então, resumindo muito o projeto de lei, esse projeto de lei ele vai estipular quem que pode trabalhar com paleontologia, em outras palavras, quem pode ser chamado paleontólogo, onde ele pode trabalhar, em quais condições ele pode trabalhar, e também vai falar sobre algumas questões de preservação da profissão. Leiam o projeto de lei, ele está na nossa página, ele está em grupos de discussão e discutiremos mais ele profundamente dentro do Congresso Brasileiro de Paleontologia a ser realizado em Uberlândia, no final de outubro deste ano de 2019. Como eu disse para vocês, uma vez feito esse tipo de trabalho, o segundo momento é o momento onde realmente a gente vai ter que conversar com os conselhos para que a paleontologia seja adequada dentro dos enquadramentos funcionais de um biólogo ou de um geólogo. O que não queremos de forma alguma é permitir que a profissão de paleontólogo seja minimizada no sentido de que um biólogo ou um geólogo recém-formados podem pegar qualquer tipo de atividade de levantamento de fósseis e assinar como se fossem paleontólogos. Apesar de serem biólogos e geólogos e terem tido a sua carga paleontológica durante a sua graduação, o conhecimento específico dentro da paleontologia ele virá através da pós-graduação ou de uma especialização. E esse projeto de lei estabelece claramente o que será um paleontólogo. Um outro caminho que a gente tem também dentro desse projeto de lei é evitar que alguns tipos de pós-graduação lato sensu que estão começando a borbulhar, a fervilhar dentro da educação nacional, que prometem cursos de paleontologia por 720 horas, por exemplo, e onde essa pessoa que faz esse curso lato sensu, depois de fazer um curso rápido de paleontologia, também seja chamado de paleontólogo. Então a gente está tentando delimitar para que não haja um processo de degradação da nossa profissão. Desta forma, eu peço então a gentileza ao sáfaro do biólogo Henrique que antes de atacar-me com impropérios e calúnias, né, utilizando e chamando-me de termos chulos como tchutchuca, tigrão, traíra, ou ainda mais, parando de ser de forma obtusa, me intimidando, dizendo que o meu registro CRBio será cassado, pois eu sou traíra à profissão de biólogos, que ele preste muita atenção ao que o projeto de lei está dizendo, ao que nós estamos falando, e que se atente a alguns números que, de forma descabida e até perigosa, ele fala em seu canal de forma que pode confundir muitas pessoas. Contrariamente, por exemplo, ao que ele diz, a paleontologia nacional não está na mão da geologia. Esse é um dos argumentos que ele usa, que a paleontologia é subserviente à geologia e os biólogos não têm como trabalhar nesta área. Se ele pegasse os programas de pós-graduação, que são aqueles que efetivamente formam os paleontólogos do país, ele vai ver que
cerca, pelo menos aqueles que a gente tem cadastrado dentro do site Brasileiro de Paleontologia, são 15 programas de geologia, 21 programas de biologia, 2 da área de oceanografia, 1 dentro da área de geografia e 1 dentro da área de patrimônio e cultura. Então veja a diversidade de temáticas, né, de cursos, de áreas de pós-graduação onde um paleontólogo pode ser formado. É isso que a gente quer organizar, né, que a gente quer deixar claro. Dentro desse universo, dentro pelo menos da sociedade de paleontologia, existem uma proporção de cerca de 2 para 1 biólogos em relação a geólogos. Mas há outras profissões também. Há profissões como médicos, jornalistas, geógrafos, ecólogos. São várias as profissões que trabalham dentro, museólogos, que trabalham dentro dessa área de paleontologia. Essa disparidade de 2 para 1, de biólogos para geólogos, deve-se ser relatado principalmente a quantidade maior de cursos de pós-graduação vinculados à biologia. Então, o que ele fala da geologia controlar a paleontologia nacional é algo não palpável em números, não visível, não verdadeiro, né? Além do mais, apesar desse senhor ter, por convicção ideológica, que todos os professores universitários e todos os alunos de pós-graduação não trabalham e que tiveram a sua vida extremamente fácil e que estão nessa posição por sorte, segundo palavras dele, eu gostaria aqui explicar que temos sim vivência de trabalho fora da academia. A paleontologia não é só academia, como ele diz, que ocorre no país atualmente. Sabemos como se trabalha, quem trabalha e como se trabalha fora da academia, na área de paleontologia, principalmente na área de resgates fossilíferos. E espero que ele tenha um pouco mais de atenção ao que diz e um pouco mais de cuidado ao falar de outras pessoas, para que não haja divulgação de dados errados e principalmente a difamação de pessoas que não têm nenhum tipo de medo da verdade. Nesse momento, então eu acho que não há mais o que eu falar. Eu queria agradecer a todos por verem esse vídeo e saibam que estamos batalhando por essa regulamentação, que a gente vai de fato trazer e tentar fazer que haja um ordenamento jurídico dentro da paleontologia brasileira. O que falta para nós paleontólogos, há muita confusão a respeito disso, e eu espero que com as nossas discussões a gente consiga avançar e deixar a paleontologia nacional naquele patamar que ela merece de fato. Muito obrigado.